Estão vendo a tela aí? Estamos sim, professor. Tá, o que eu vou passar aqui. Veja se está passando aí, tá? Tá passando? Tá, professor. Tá, ok, então. Tá, então, olha só. A nossa aula 2 é para falar sobre história natural da doença, tá? E níveis de prevenção. Que assim, vocês viram lá que um dos objetivos da epidemiologia é descrever essa história da doença. Então, essa história da doença são modelos que a maioria das doenças se encaixam, né? Então, ela tem partes, tem um período de pré-patogênese, patogênese, desenlace, e a partir desses períodos, tu tem os níveis de prevenção, primário, secundário e terciário, né? Então, a gente vai ver esses conceitos, né, relacionados à história natural da doença. A primeira coisa, ela é isso aqui, olha, a inter-relação entre o agente, o suscetível e o meio ambiente, que afeta o processo global e o seu desenvolvimento desde as primeiras forças que criam o estímulo patológico, tá? No meio ambiente ou em qualquer outro lugar, passando pela resposta do homem ao estímulo e as alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte. Tem uma imagem aqui que eu acho que... Então, olha só. Primeira coisa, a história da doença é essa inter-relação aqui, ó. O suscetível, geralmente é o ser humano, um agente etiológico, um micro-organismo, e o meio ambiente. Isso aqui interagindo, a gente chega nessa situação aqui, ó, que ele vai começar a criar um estímulo patológico. Pode ser que o agente entre no teu corpo. Na hora que ele entra no teu corpo, tu dá uma resposta para ele. Qual é a resposta? Tu elimina ele. Aí não tem doença. Né? Então, não sei, talvez vocês tenham pego o Covid. O vírus entrou no corpo de vocês e vocês, o sistema de defesa de vocês matou ele, não sentiram nada. Não tiveram nenhum sintoma. É uma resposta. Tu tem um estímulo, aí tem uma resposta. Mas essa resposta também, ela pode ser de não conseguir eliminar, né, o agente. E tu chegar aqui, ó, a ter um defeito, ter uma invalidez, ou adoecer e recuperar, que é a cura, ou tu pode morrer. Tem várias doenças que matam, né? Várias doenças que tu adquire a doença, tu pega e morre. Então, esse modelo aqui, a maioria das doenças, elas são assim. Então, por exemplo, tu tens ali o mosquito da dengue, tu tem um ambiente que tem água parada, muito lixo, e tu fica passeando por ali, né? Tu não usa repelente, tu não tem imunidade, e aí esses fatores começam a te empurrar para pegar dengue. Aí tu pega dengue, te recupera e tal, e assim vai. Pode ser também um câncer relacionado ao cigarro? Pode. Tu está num ambiente que tu foi estimulado a fumar, ou tu aprendeu com alguém que é legal fumar, né? E o cigarro traz malefícios, né, para a saúde. E aí tu começa a usar o cigarro, tem dinheiro para comprar, é barato e tudo mais, e aí tu vai ter um desfecho, né? Tu pode... Assim, tem gente que fuma 90 anos e não tem nada? Tem. Tem casos de pessoas que têm 90 anos e são fumantes. O problema é que esse caso não serve de nada. Tu tem que pegar a grande maioria.
Existe uma grande maioria que tem efizema pulmonar, o dente fica amarelo, câncer de pulmão, câncer de esôfago e por aí vai, câncer de faringe, de laringe, né? Então, o que serve para a gente é o padrão, é a maioria, tá? Para a questão de saúde. Então, a maioria dos problemas de saúde, eles se encaixam aqui. É mais ou menos isso. Aí, assim, como é que ele é dividido? Tem um período epidemiológico. Esse período é para falar basicamente do período de pré-patogênese, que são os períodos de risco, que tem maior ou menor risco, tá? Então, ele é dirigido para as relações suscetível ao ambiente. E tem um período patológico. O que é patológico? Essa palavra patológico é assim, é um período que a doença está estabelecida no teu corpo, tá? Então, o período patológico, ele foca nas modificações que se passam no organismo vivo, que tem a doença, tá? Então, o ambiente, ele vai te dar pré-condições, tá? E aí, o ser humano é o locus da doença, o meio interno, que vai receber essas pré-condições e vai gerar modificações bioquímica, fisiológica, histológica, tá? Aí, esse gráfico aqui, essa imagem, ela tem nos principais livros, tem na internet, tá? Isso aqui é do Rocairol, que é um livro que tem aí na biblioteca, tá? Então, bora ver aqui, como é que isso aqui é dividido? A primeira coisa é assim, essa parte aqui é a vertente epidemiológica. O que é isso aqui? Isso aqui é aquele período que tu está sob risco. Tu não tem doença. Por isso que o nome é pré-patogênese. Antes da patologia, pré-patogênese, tá? Só que é um período que tu está sob maior ou menor risco. Então, se tu fuma um cigarro por dia, tu tem um risco menor. Se tu fuma 2 carteiras, tu tem um risco maior. Se tu fuma há 1 ano, o risco é menor. Se tu fuma 10 anos, o risco é maior. E por aí vai. Né? Então, esse período é o período de maior ou menor risco. Quanto mais tu te expor a um risco, a um fator, né, maior é a probabilidade de tu passar daqui. Ó. O que é isso aqui? É o estado de saúde. Isso aqui é como se fosse uma barreira aqui, que a pessoa, ela até aí ela tem saúde. Né? Só que aí ela vai se expondo, esse risco vai aumentando até o momento que ela passa desse limite aqui. O que acontece com ela? Ela entra numa fase de pré-patogênese, ou de patogênese, bem aqui, ó. Tu entra no período de patogênese. O que ele começa? Como ele começa? Olha, eu tenho a interação do estímulo suscetível, então o vírus ele entra no teu corpo. Tu tá te cuidando na tua casa, tal, aí chega uma hora que tu desiste. E tu passa aí para vários locais e tal, não sei o quê, aumenta o risco de tu te contaminar, né? Quanto mais tu sair por aí, chega o momento que o vírus entra no teu corpo. Tu vai em determinado local e tu te contamina. Então tu tem essa interação aqui, estímulo suscetível. E aí, pode ser que tu não consiga combater o vírus, tu vai ter alterações fisiológicas e histológicas no teu corpo, alterações bioquímicas, e tu vai chegar numa coisa chamada horizonte clínico.
que é essa linha aqui, ó. O que é o horizonte clínico? É o momento que tu apresenta sinais e sintomas. Daqui para cá, ó, daqui para cá, tu não sente nada. Tu tá assintomático. Aí, esse período, ele é chamado de período de incubação. É o período que vai desde o teu primeiro contato com a gente até os primeiros sintomas. Então, a gente tenta descobrir o período de incubação de várias doenças. Da dengue, a dengue é 7 a 10 dias. O Covid é 14 dias, né? 14, 15 dias. A malária é 15 dias também, se eu não me engano. Por que eu preciso saber disso? Porque no momento que tu apresentar a doença, eu tenho como ter uma noção de onde tu estava, aonde tu te contaminou, aonde tu foi, né? Saber se aquele local que tu foi era um local endêmico, era um local epidêmico para aquela doença. Dependendo da doença, se for de transmissão hídrica, eu tenho como saber se lá a fonte de contaminação está ativa ainda. Porque se tiver ativa, eu tenho que fechar, eu tenho que fazer alguma coisa, senão ela vai continuar contaminando as outras pessoas. Tá? Então é uma forma de eu descobrir aonde que ocorreu a contaminação. Aí isso aqui é chamado de período de incubação. Tá? Depois que tu tem os sinais e sintomas, é quando a doença aparece de maneira mais clara, né? É o momento que a doença põe a cara dela, é quando tu tem sinais e sintomas. A maioria das vezes, né? Aí tu tem alguns caminhos. Tu pode ir para cronicidade, que é ficar com a doença para o resto da vida. Tu pode morrer, né? Aquela doença pode determinar a tua morte, tipo assim, o câncer de pâncreas, ele mata em 5 meses. É muito letal, assim, ele é silencioso. Quando ele aparece, os sinais e sintomas, tu tem 5 meses de vida. Ele já vem para matar, entendeu? Só que tu pode também ter uma invalidez, né? Um AVC, um acidente vascular cerebral, te deixa com hemiparesia, né? Paralisa um lado do corpo. Um traumatismo craniano pode te dar uma sequela. Enfim, tem doenças que deixam sequela. Uma invalidez. E pode acontecer também a cura, né? Que tu vai lá, retira os fatores, para de fumar, faz a medicação, não sei o quê, e aí tu repousa e tu volta à saúde. Né? Então tu tem 3 desfechos. Depois que a doença chega no teu corpo. Quer morrer, ficar curado ou ter uma sequela. Uma doença crônica, uma sequela ou só uma sequela daquela doença. Tá? Pode ser sequela física, pode ser sequela física que eu digo assim, do sistema músculo-esquelético, pode ser uma sequela respiratória, pode ser uma sequela psicológica, mental, enfim, tem várias possibilidades. Mas a questão é, a maioria das doenças, elas se encaixam mais ou menos nesses pontos aqui. Né? Vocês já viram assim, quando morre alguém perto da casa de vocês, vocês vão lá e perguntam assim, o que foi que aconteceu? O que a pessoa faz? Ela te conta o que a pessoa fazia, que levou ela a descobrir a doença, e aí ela teve os problemas, tratou assim assado e morreu. Elas te contam a história natural da doença. Tipo assim, ele fumava muito, aí não queria parar de beber, não sei o quê, aí ele teve assim assado, foi para o hospital, mas não teve jeito, papapá, e morreu. Ficou assim, o pulmão dele encharcou, blá, 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 né? Qual é o problema que às vezes a gente tem? Esse período aqui, pessoal, às vezes ele é muito grande.
né? Tu pega lá o cara que fica diabético por 10 anos, hipertenso por 20 anos. Depois de 30 anos com hipertensão, teu coração fica grande, aí tu tem uma insuficiência cardíaca. Depois tu tem um infarto e morre. Né? Tem essas condições quando a doença ela é não transmissível, tá? Fica às vezes não encaixa perfeitamente aqui, mas a maioria se encaixa, tá? Então, então, quais são os períodos da história natural da doença? Pré-patogênese, patogênese e desenlace ou desfecho, tá? Que é o que acontece no final. Cada período desse aqui tem um nível de prevenção. Toda vez que eu faço uma prevenção no período de pré-patogênese, com pessoas sem a doença, eu estou fazendo prevenção primária. Se eu atacar o período de patogênese da doença, tipo assim, eu imagino que pode ter hipertensos aqui, eu começo a ferir a pressão toda semana, para descobrir a hipertensão no início e tratar logo, que é o diagnóstico e tratamento precoce. Aí eu tenho uma coisa chamada prevenção secundária. E se eu quiser pegar o cara que tem uma doença e evitar que ele tenha uma complicação, uma sequela maior, né, uma perda funcional maior, aí eu estou fazendo prevenção terciária. Certo? Aqui é prevenção terciária. Só que a gente vai ver isso aqui para frente, tá? Então, o que é a estrutura epidemiológica? Que é essa parte aqui, ó. Né? Essa parte aqui é a estrutura epidemiológica. Que é o que a gente vai estudar mais, tá? Isso aqui é chamado epidemiologia clínica. A gente também vai estudar, mas é mais para saber, a maioria dos exemplos é para a gente saber o que leva à doença, não o que acontece da doença para frente, que é isso aqui, ó. Isso aqui é para eu saber o que acontece da doença para frente, tá? Então, olha só, é o conjunto formado pelos fatores vinculados ao suscetível, tá? Ao ambiente, incluindo o agente etiológico, tá? O conjunto este dotado de uma organização interna que define suas interações e também é responsável pela produção da doença. Vocês sabem o caso da doença de Chagas? A dinâmica da doença de Chagas? A doença de Chagas é aquela do açaí. O que acontece? O Trypanosoma cruzi tá no estômago do barbeiro. O barbeiro, ele é um artrópode de palmeira média. Ele não mora no açaí, o barbeiro. É uma palmeira que não é muito alta, ela é média. Só que derrubaram a palmeira dele, ele se mudou lá para o açaí, para o açaizeiro, para viver lá. Quando tu pega o açaí, tu traz o açaí, tudo, vem com o barbeiro, e aí, na hora de preparar o açaí, o fruto lá, tu aquece ele com 50 graus, tu mata o barbeiro, mas tu não mata o Trypanosoma cruzi. Aí tu tritura o açaí lá, tritura o barbeiro, mas tu não mata o Trypanosoma cruzi. Aí as pessoas tomam o açaí e pegam a doença. Né? E o que acontece aqui, olha? Essa interação, olha, de fatores, olha, do agente, do artrópode, do ambiente. Não é simples, né? Existe uma cadeia ali de fatores. Tu consegue matar o Trypanosoma cruzi na preparação do açaí? Consegue, pasteurizando. Quando tu pasteuriza, ele vai a 100 graus. Aí tu mata o Trypanosoma. Mas só fervendo, que eu acho que é o que eles fazem, não sei exatamente, não mata. Né? Então, tem vários fatores. Tem uma interação ali com o agente etiológico. Tem que entender da biologia
do barbeiro, da biologia do Trypanosoma cruzi, que é quem causa a doença, né? Dessa ecologia da fruta com os animais, né? Com os insetos, desse manejo desse açaí, né? Desde a coleta até o processamento e o fornecimento. E é uma doença que não tem cura, e é grave, é complicada. Tem que ter cuidado, certo? Mas esse cenário todo, essa interação, quem estuda é a epidemiologia, essa estrutura epidemiológica. Tu vai buscando as cadeias, vai usando, né? Por exemplo, o Evandro Chagas, ele tem lá o pessoal que estuda a virologia, tem a bacteriologia, tem a parasito, tem o meio ambiente. E eles conseguem fazer estudos multidisciplinares, com biólogo, veterinário, né? A leishmaniose tem um cachorro como reservatório, tem veterinário que participa para estudar o cachorro como reservatório, que vai transmitir para o homem, né? E aí, essa complexidade que eles tentam descrever aqui, tá legal? Aí, existe lá no Rocairol esses fatores aqui, pessoal, que é o seguinte, ele fez uma lista de alguns fatores que podem ser fatores causais de doença. Então, tem fatores sociais, ele lista lá, social, econômico, político, cultural, psicossocial. Ambientais, ele lista lá alguns. Tem fatores genéticos? Tem. Mas o que melhor explica a maioria das nossas doenças agora é a multifatorialidade. Na verdade, a gente vê que tu vai explicar uma doença, não tem um fator, tem um bocado. Entendeu? Então, tem cara que fuma, mas é atleta. Tem cara que fuma, mas é magro e é atleta. Tem cara que fuma, é gordo e é sedentário. Tem cara que... Sabe, uma misturada. Tem cara que fuma, mas come direito. Tem cara que não fuma, mas a alimentação é ruim. Então, é o que eles chamam de multifatorialidade. Sinergismo dos fatores. E aí fica mais complexa a análise, mas dá para fazer. Tá? Aí eu vou parar aqui e na próxima aula a gente começa daqui, desses fatores aqui. Ó. A gente vai vendo lá cada um deles e aí termina nos níveis de prevenção. Tá? Basicamente, eu falo para vocês o que eu posso perguntar daqui, mas é basicamente os períodos, como eles são compreendidos e os níveis de prevenção. Mas aí eu comento na próxima aula. Tá legal? Alguém tem alguma pergunta? Aí o pessoal online... Tem alguma pergunta? Não. Eu vou parar aqui a gravação para não ficar muito grande, tá?